Ou meu povo se ajeita aí no banquinho, pega um café quentinho e presta atenção, porque hoje o bicho vai pegar o relato que eu vou te contar. Agora são daqueles que passam de boca em boca, lá no interior. História que o povo juras que viu com os próprios olhos, mas antes da gente mergulhar nesse mato, fechado de mistérios. Já faz o seguinte, procura o botão vermelho, aí embaixo escrito, inscreva-se. Clica nele, vai mudar para inscrito do lado. Vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também. Assim, você recebe notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. E não esquece de comentar nesse vídeo se você está gostando de me ouvir contar esse caos. Comenta aí que meu patrão está achando que ninguém mais liga para as histórias desse velho aqui. Se você gosta, me dá uma força, vice. Agora vamos embora, que o relato de hoje é de arrepiar até a espinha. Fica até o fim, vice. Lá no sertão, bem no fundinho de uma estrada de terra batida, onde o sinal de celular some e o silêncio da noite é quebrado só pelos grilos e uivos distantes, mora seu Zé Vicente, um dos homens mais antigos daquelas bandas. Com quase 90 anos nas costas, ele já viu de tudo um pouco. Mas tem uma história que ele conta, baixando a voz e olhando para os lados, como se ainda tivesse medo do que viu. É o caso do Homem de Palha do Curral Velho. Dizem que isso aconteceu quando ele ainda era moço, por volta dos anos 50. Uma noite sem lua, o gado começou a berrar feito doido. Pensaram que era onça, mas quando seu Zé e o irmão pegaram as lanternas e correram para o pasto, encontraram os bois amontoados num canto, tremendo igual vara verde. No meio do pasto, parado, tinha um homem, ou algo que parecia um homem, coberto da cabeça aos pés por palha seca, com olhos que brilhavam vermelhos como brasa acesa. Ele não falava, só olhava. Seu Zé jura que aquele ser não pisava no chão, flutuava alguns dedos acima da terra. E o mais estranho, por onde ele passava, a palha do chão queimava devagar, como se tivesse sido tocada pelo fogo do inferno. Os cachorros que tentaram avançar nele começaram a ganir e fugiram, encolhidos, como se tivessem levado uma surra invisível. O irmão de seu Zé quis atirar, mas o velho jura que a espingarda emperrou na hora, mesmo estando carregada e engatilhada. A figura ficou ali parada por minutos, que pareceram horas, até que, sem aviso, virou as costas e sumiu no meio da plantação de milho, desaparecendo no escuro como se nunca tivesse existido. No outro dia, o chão ainda estava chamuscado com marcas circulares onde a criatura passou. A história se espalhou e desde então ninguém mais passou perto do curral velho depois das 6 da tarde. O povo do sítio fala que aquilo era uma entidade antiga, um guardião da terra ou uma alma penada de alguém que foi queimado vivo por roubo de gado muitos anos atrás. As histórias variam, mas todas têm uma coisa em comum: medo. Criança que cresce naquela região já aprende que palha não se mexe sozinha e que se um dia ouvir o gado se alvoroçar de madrugada, é melhor deixar quieto. Dizem que até hoje, quando a noite está seca e o vento passa assobiando no mato, dá para ouvir passos lentos e o farfalhar da palha vindo do nada. Alguns juram ter visto a figura passando por entre os pés de milho, só de relance, como uma sombra que não pertence a este mundo. Seu Zé Vicente ainda mora lá e, mesmo velho, nunca mais dormiu longe da espingarda. Não que adiante muito, ele diz, mas é bom ter algo para agarrar se o homem de palha voltar. Seu Zé Vicente diz que o tal homem de palha apareceu mais de uma vez. A primeira foi a mais marcante, mas depois daquela noite,
A figura começou a se manifestar em épocas específicas, sempre em noites de lua nova, ou quando o tempo ameaçava mudar. Com o céu pesado e o vento quente soprando estranho, era sempre do mesmo jeito. Silêncio absoluto no início. O gado começava a se agitar sem motivo, e logo depois vinha aquele som seco de passos arrastando pelo mato, como se alguém caminhasse com sacos de estopa amarrados nas pernas. Na segunda vez, seu Zé tentou acender uma fogueira perto do curral para afastar qualquer coisa que aparecesse, mas o fogo simplesmente não pegou. O querosene parecia ter virado água e o fósforo se desmanchava na mão como papel podre. Foi aí que ele entendeu que aquilo não era coisa desse mundo e que talvez nem o fogo, símbolo de proteção, funcionasse contra aquilo. Dizem que Dona Marlene, vizinha do sítio, viu o homem de palha de perto certa vez. Ela voltava da casa da irmã, lá do outro lado do morro, e decidiu cortar caminho pelo milharal, mesmo com o céu fechado e o ar carregado. No meio do trajeto, ouviu um estalo seco, como se alguém tivesse quebrado um galho grosso. Parou, escutou e foi aí que viu a figura parada entre as fileiras de milho, com os braços abertos, como se estivesse esperando por ela. A palha que cobria o corpo dele se mexia sozinha, como se tivesse vida própria, mesmo sem vento nenhum. O mais estranho, segundo ela, foi o cheiro, um fedor de queimado misturado com carne podre e terra molhada, forte o suficiente para fazer vomitar. Ela correu dali sem olhar para trás, perdeu o chinelo e só foi parar na varanda de casa com os pés sangrando. Depois disso, nunca mais passou perto do milharal à noite. E toda vez que escuta passos no mato, se benze 3 vezes antes de dormir. Alguns mais céticos do povoado dizem que isso é lenda criada para assustar os jovens e impedir que saiam de casa tarde da noite. Mas quem mora ali há muito tempo não duvida. Eles sabem que certas coisas não têm explicação. Um vaqueiro chamado Damião chegou a dizer que uma vez viu a silhueta do homem de palha em pé bem no topo do morro da Pedra Seca, com os braços abertos, parado, observando o vale. Quando tentou se aproximar, tropeçou e desmaiou. Só acordou no outro dia, já de manhã, com os olhos ardendo e sem conseguir lembrar do que viu depois. Ele ficou semanas sem conseguir dormir direito, repetindo de tempos em tempos como em transe. Os olhos dele queimam, os olhos dele queimam. Depois disso, largou a roça e foi morar na cidade, jurando nunca mais pisar naquela terra. Mas mesmo na cidade, conta que às vezes à noite ainda sente cheiro de palha queimada entrando pela janela, mesmo morando num prédio de concreto, longe de qualquer curral. O final desse relato é tão misterioso quanto assustador, e ninguém na região sabe dizer ao certo se a história terminou ou se apenas está adormecida, esperando a hora certa para voltar. Seu Zé Vicente conta que a última vez que o homem de palha apareceu foi numa noite de tempestade seca, quando o céu ficava iluminado só por relâmpagos, mas sem chover uma gota sequer. Foi há mais de 30 anos e até hoje ele lembra como se fosse ontem. O gado ficou enlouquecido, os cachorros se esconderam debaixo da casa e até as galinhas se calaram. Ele ficou na porta, segurando a espingarda com as mãos trêmulas, mas sem coragem de sair. Foi quando ouviu um barulho seco, como madeira rachando, vindo do celeiro velho, aquele que já nem era usado mais. Criando coragem, seu Zé foi até lá no outro dia de manhã e encontrou o que restava. O chão todo chamuscado, as paredes marcadas com mãos feitas de cinza e palha, e no centro do celeiro, um boneco feito com restos de pano e espigas secas, como se fosse uma oferenda deixada ali. Depois daquele dia, o homem de palha
nunca mais apareceu, mas a marca que ele deixou ficou. O celeiro foi derrubado pouco tempo depois, mas ninguém teve coragem de plantar ou construir nada no lugar. Virou um pedaço de terra morto, onde nem mato cresce mais. Alguns moradores antigos dizem que aquilo foi uma espécie de despedida, como se o espírito tivesse finalmente completado o que precisava fazer, embora ninguém saiba o quê. Outros acreditam que ele apenas foi enterrado ali, selado por alguma força invisível, à espera de que alguém mexa onde não deve. E tem aqueles que acreditam que ele ainda anda por aí, só esperando a próxima noite de lua nova para voltar. Seu Zé Vicente, já velho, sempre termina na história com a mesma frase, encarando o vazio como se ainda ouvisse os passos no mato. O homem de palha não some. Ele se esconde, e quando a terra seca pedir, ele volta. Até hoje, as crianças são ensinadas a respeitar o silêncio da noite, a não brincar com palha e nunca, jamais, atravessar o terreno do antigo celeiro depois do pôr do sol. Mesmo os que não acreditam no relato, evitam aquele pedaço de terra, como se uma força estranha ainda pairasse no ar. De tempos em tempos, algum forasteiro ou curioso resolve acampar por ali, achando que é só história de velho. Mas nenhum deles fica até o amanhecer. Sempre vão embora no meio da madrugada, pálidos, calados e com os olhos cheios de algo que não conseguem explicar. Alguns dizem que ouviram vozes, outros que viram olhos vermelhos brilhando no escuro, mas todos concordam em uma coisa. Ali, naquele pedaço de chão esquecido pelo tempo, há algo que não pertence ao mundo dos vivos, algo feito de palha, fogo e silêncio. E quem ousar chamar por ele, que esteja pronto para escutar a resposta.